Questão 127. Usando um decímetro cuja menor divisão da escala é a diferença entre duas marcações consecutivas, que é 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico, um estudante realizou um teste de densidade. Colocou esse instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada aqui, ó. Então, o que significa o quê, pessoal? Se eu colocar um líquido mais denso, né, ele vai subir ou descer, e é o que a gente vai analisar aqui, ó. Quer ver, ó? Em dois recipientes, A e B, contém 2 litros de água pura, e em cada deles adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl. Ou seja, aqui vai ficar menos denso e aqui vai ficar mais denso. Então, essa aqui é fácil. Só que ele quer saber o quanto que vai ficar mais denso ou menos denso. Porque, ó, quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre sua dissociação formando íons Na+, e Cl-. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Nesses recipientes, a posição de equilíbrio do decímetro está representado em. Então, nós temos aí a opção e nós temos 4 marcações do decímetro, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, aliás. Então, nós temos 5 marcações. Então, a gente vai analisar por cálculos quanto que vai subir. Sabendo que a diferença entre um para outro, ele deu, né? Que é de quê? De 5 vezes 10 a menos 2, beleza? Então, vamos resolver no quadro esse aí. Pessoal, questão 127 foi uma questão. Ela é super simples, mas a leitura dela é pesada. Quando você tem 90 questões de exatas para resolver, ela fica um pouco difícil de ser respondida. Se você fazer em casa, você faz tranquilo. Você vai ver, nossa, é bacana. Porém, ela no Enem não foi muito boa. Eu, pelo menos, não concordo com esse nível. Apesar que existe questões fáceis, médias e difíceis, né? Essa questão faz quem tem um raciocínio muito bom. Ele falou que no decímetro, quando você lê, né, a leitura dele consecutiva, vai dar em ordem de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por ml. Né? Gramas ou gramas vezes centímetro cúbico, mesma coisa. 5 a menos 2, ou seja, 0,05. Né? Essa é a diferença entre duas leituras consecutivas. Aí ele pegou 2 litros d'água, colocou 100 gramas de sal, e o outro ele colocou 200 gramas. E ele quer saber como que o decímetro vai se comportar. Então, primeiro ele zerou o decímetro, colocando na água pura. Então, ele ficou no nível de referência que ele deu. Depois, ele colocou 100 gramas, ele vai ter uma leitura X, e quando ele coloca 200 gramas, ele vai ter outra leitura, lógico, né? Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente coloca a massa, a densidade muda. Então, a gente vê, por exemplo, quando a gente pega um ovo e coloca na água, você pode ver na água pura, né? Você vê que o ovo boia. Mas se você colocar sal na água, o ovo vai acabar boiando. Por quê? Porque você aumentou a densidade da água jogando sal. Então, logo a água ficou mais densa do que o ovo e o ovo subiu. É a mesma coisa que acontece com o Mar Morto, né? Por que o Mar Morto? Porque o Mar Morto tem uma quantidade de sal tão grande que acaba ficando com uma densidade maior que o nosso corpo. Então, é impossível você naturalmente você afundar lá, né? Ou seja, você mergulhou, jogou o seu corpo, ele vai boiar automaticamente. Então você não precisa fazer
força para boiar como no mar normal. O mar normal, que tem quantidade de sal, só que não é suficiente para aumentar a densidade maior que a nossa, então você tem que fazer força para boiar, ou seja, você tem que provocar um equilíbrio para que ocorra, né, a flutuação. Beleza? Ou seja, aqui, né, a densidade de B, lógico que vai ser maior que a densidade de A. Por quê? Porque a massa de B é maior que a massa de A. Quanto maior a densidade, maior a massa, maior a densidade. Você tem que ver que densidade é massa sobre volume. Então, quanto maior a densidade, maior a massa, maior a densidade, tá? Então, vamos lá. Ele colocou 2 litros de água. 2 litros de água, todo mundo sabe que é 2.000 gramas, ou 2 quilos de água, né? Porque a água é a única substância que a densidade é 1. Então, cada grama vale ml. 1 quilo vale 1 litro, né? Então, ele já começou com essa massa aí. Agora, ele colocou depois mais 100 gramas, né? E não teve variação do volume, porque ele falou que a dissociação do NaCl, que forma os íons Na+, e Cl-, eles ocupam o espaço das interações intermoleculares. Então, quer dizer que quando ele colocou essa quantidade de sal, não teve variação de volume. Ele ocupou espaços vazios, entre aspas, né, lá. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos calcular a densidade de A? Vamos calcular a densidade de A. Vamos calcular a densidade de B. E vamos comparar quantos picos se ele vai subir ou descer. Porque ele deu essa referência aqui, ó. Então, a densidade de A. A massa já começou com quanto? Com 2.000. Aí ele foi e jogou mais 100. E o volume continuou o quê? 2.000. Não é isso? Continuou com 2.000. Então, olha aqui. Lembrando que a variação não tem variação de volume, né? Então, aqui fica 2.100 dividido por 2.000. Então, ó, corta. Fica 21 por 20. Né? 21 por 20 vai ficar 1,05 o quê? Gramas por ml. Então, veja bem, a densidade da água antes, né? Água pura é 1. E agora a densidade da minha situação A é 1,05. Então, se você ver aqui, ó, subtraindo um pelo outro, vai dar exatamente a diferença de uma marcação. Então, eu vou procurar no exercício que ele vai subir uma marcação. E aqui, vamos ver? Aqui vai subir mais, né? Lógico. Porque a densidade é maior. Mas vamos ver quanto que mais vai subir. Então, fica 2.000 mais 200 dividido pelo volume que não teve variação. Então, aqui fica 2.200 dividido por 2.000. Corta. Fica 22 por 20, que dá 1,1 gramas por ml. Então, a densidade da água é 1 grama por ml. E, né? Então, fazendo essa subtração aqui, fica o quê? 0,1. 0,1 é o quê? É 2 vezes 0,05, né? Então, aqui vai subir uma marcação e aqui vai subir 2. Por quê? Porque 0,05, que é uma marcação, mais 0,05, que é outra marcação, dá 0,1. Então, eu vou procurar nas opções onde o sal A subiu uma e o sal B subiu 2 marcações. Beleza? Então, vamos ver a resposta? Então, a resposta aí é letra D de dado. Por quê? Porque o sal A, você tem a diferença de uma marcação, né? E o sal B, diferença de 2 marcações. Beleza?